Vamos direto ao ponto. A análise de hoje é um resumo super detalhado e direto das discussões incríveis do vídeo original sobre o futuro dos negócios e o crescimento exponencial, baseadas nas visões de especialistas de peso como Peter Diamandis. A ideia aqui é destilar aqueles conceitos mais densos e transformá-los num material muito claro, sabe? Dos fundamentos até chegarmos àquela conclusão que é, literalmente, vital para a sobrevivência de qualquer indústria hoje. E para entender o nível de urgência da nossa conversa, olha só essa frase do Peter Diamandis. A gente está entrando na década mais transformadora da história da humanidade. Forte, né? A grande mensagem aqui é que o mundo dos negócios deixou para trás aquela caminhada linear e previsível. Nós entramos na era do crescimento exponencial sem precedentes e, sendo bem sinceros, quase ninguém está totalmente preparado para isso. Quem lidera hoje precisa ter a clareza de que, logo ali na frente, a gente vai viver ou o período de maior potencial ou de maior risco para a humanidade, tudo dependendo de como a tecnologia for utilizada. E para organizar todo esse volume de informações, vamos passar por 5 temas centrais, começando pela década mais transformadora, depois de escassez para abundância, em seguida, inteligência e robótica convergentes. Passamos para biologia programável e consumo e finalizamos com demonetização e novos riscos. Mas antes de mergulharmos a fundo, vamos dar uma olhada nos pontos-chave dessa nossa análise só para dar aquele panorama estratégico. Primeiro, as tecnologias não evoluem mais sozinhas, elas convergem e é isso que gera exponencialidade. Segundo, estamos passando por uma quebra de paradigma brutal, saindo da gestão da escassez para a exploração da abundância de recursos. Terceiro, a inteligência artificial deixou de ser só uma ferramenta e virou a base operacional integrada com a robótica física. E quarto, a biologia programável vai trazer impactos econômicos surreais por conta do aumento da longevidade. Esses são os alicerces de tudo que está mudando agora. Bom, iniciando a nossa sessão 1, a década mais transformadora e o poder do crescimento exponencial. O grande insight aqui é que inovações superpotentes estão se encontrando no mesmo espaço e tempo, algo inédito. A engrenagem fascinante por trás de tudo isso é o que chamamos de lei dos retornos acelerados. Essa teoria do Ray Kurzweil explica que a evolução tecnológica se alimenta de feedbacks positivos. É como um efeito bola de neve, sabe? As tecnologias criadas numa etapa são usadas imediatamente para inventar e acelerar as da próxima. É exatamente por isso que o progresso parece tão esmagadoramente rápido hoje em dia comparado com o passado. As inovações estão se autocatapultando. E essa convergência acontece na prática e em etapas precisas. Pensa bem, o lançamento das inteligências artificiais acessíveis não caiu do céu. Só aconteceu porque a computação em nuvem precisou amadurecer primeiro. Isso permitiu o armazenamento de oceanos de informações, o famoso Big Data. Com todos esses dados disponíveis e um poder computacional gigantesco nas mãos, o Deep Learning finalmente virou realidade. O resultado final disso? A inteligência artificial acessível que temos hoje. Uma inovação serviu de escada para outra. Sem convergir esses 4 passos, o mundo atual seria impossível. Avançando para a seção 2, de escassez para abundância, uma mudança profunda no mindset corporativo. Olha que interessante, o modelo tradicional de negócios foi moldado para gerenciar recursos limitados. Mas o desafio agora é navegar por possibilidades ilimitadas. E é aí que mora uma armadilha gigante no mercado. De um lado, a gente tem a empresa tradicional, a incumbente, tentando usar a inteligência artificial só para dar um tapinha em processos antigos e cortar custos. Do outro lado, temos a empresa nativa IA, que pensa de um jeito totalmente livre, desenhando o negócio do zero e usando o poder máximo da tecnologia para criar caminhos de receita que antes eram impensáveis. E a história não perdoa, é só lembrar da Blockbuster e da Kodak. Focar só na melhoria incremental, quando a inovação disruptiva está batendo na porta, quase sempre é sinônimo de quebrar a companhia. E aqui a gente esbarra num paradoxo central. Tecnologias que custavam milhões estão hoje disponíveis pelo valor de uma simples assinatura de software. Empreender de fato nunca foi tão acessível. A barreira de entrada foi para o chão. Porém, vencer nesse cenário de concorrência massiva nunca foi tão complexo. Isso exige que a liderança pare de atuar só como um gestor de tarefas e vire um conector estratégico, alguém que consiga enxergar o sistema como um todo. Entrando agora na seção 3, inteligência e robótica convergentes. Os agentes autônomos assumindo como base operacional. A inteligência artificial deixou de ser um simples aplicativo. Ela se tornou o tecido operacional básico tanto para softwares quanto para hardwares físicos. O futuro já se instalou, gente.
A Amazon, por exemplo, bateu um marco histórico onde seus robôs operacionais, que já passam de 900 mil, começam a empatar e até superar o número de trabalhadores humanos em setores específicos. O robô atua como o corpo físico, enquanto a inteligência artificial é a mente. É uma integração perfeita que traz uma produtividade extrema. Expandindo essa visão para logo ali na frente, as projeções dizem que até 2035, cerca de 80% das tarefas repetitivas e de rotina, seja em casa ou na indústria, vão poder ser realizadas por agentes robóticos e autônomos. As fontes relatam até que grandes auditorias e consultorias globais, pela primeira vez na história, não bateram metas de contratação para cargos de entrada. Por quê? Porque as tarefas iniciais já estão sendo resolvidas por agentes de IA. A automação definitivamente saiu da fábrica e sentou na cadeira do escritório. Vamos para a seção 4. Biologia programável e consumo. Os efeitos econômicos da longevidade. A medicina está dando um salto gigante, saindo da era de simplesmente tratar doenças para começar a programar ativamente o corpo humano. Quando o Japão ultrapassa a marca de 100 mil centenários, isso carrega um peso demográfico imenso. É a prova concreta de que a revolução da longevidade já está rolando. Tudo isso impulsionado por tecnologias biológicas e inovações baseadas em inteligência artificial que melhoram o nosso desempenho. As pessoas vão viver 120 anos ou mais e com muito mais qualidade de vida. E quais são as consequências corporativas disso tudo? A exigência de uma adaptação dupla. Da porta para dentro, vai ser preciso gerenciar equipes com até 5 gerações trabalhando lado a lado. Da porta para fora, surgem padrões de consumo totalmente novos. Pessoas mais velhas morando sozinhas vão exigir embalagens e porções menores de produtos, além de tecnologias focadas na segurança e independência diária. Quem continuar enxergando a terceira idade com as lentes do passado vai perder um oceano de oportunidades. O que nos traz a seção 5, nosso último eixo: demonetização e novos riscos. O custo de acesso tendendo a zero. Isso se refere àquele fenômeno econômico maluco, onde ferramentas que antes custavam fortunas passam a ter um custo praticamente zerado. A evolução corporativa das últimas décadas ensina uma lição muito valiosa aqui. Nos anos 2000, o lucro vinha de produtos escassos e caros. Nos anos 2010, rolou aquela transição para as assinaturas e o modelo freemium, entregando muita coisa de graça para escalar o número de usuários. Agora, na década de 2020, o jogo é a captura de valor num ecossistema global. As organizações usam o acesso gratuito para criar um funil de engajamento, prendem a atenção do público e, então, monetizam com margens altas em outras áreas do ecossistema. Quem insiste em cobrar pedágio na porta de entrada corre um risco gigante de perder o jogo da abundância. E falando em riscos, a principal vulnerabilidade das empresas hoje é o apagão de conhecimento das equipes. Num cenário de avanços exponenciais, uma força de trabalho com repertório ultrapassado simplesmente trava a organização inteira. Não é mais sobre mandar o pessoal para fazer um cursinho uma vez por ano. Toda a organização vai precisar virar um verdadeiro hub de educação contínua. Ter fluência tecnológica lá do nível de entrada até a alta diretoria é, na boa, a única defesa contra a obsolescência. Chegando na seção 6, conclusão, o desafio da liderança. Fica super evidente que o papel da liderança está passando por uma grande revolução. O desafio não é mais ficar prevendo o futuro passivamente, mas sim orquestrar todas essas imensas convergências tecnológicas e criar, dentro de casa, o espaço necessário para a adaptação contínua. Então, a gente fecha com uma provocação indispensável. No mundo com máquinas inteligentes operando de forma autônoma, um aumento drástico na nossa expectativa de vida e o custo de inovar tendendo a zero, que perguntas precisam ser feitas hoje para garantir a sobrevivência e a relevância de um modelo de negócio em 2035? Ignorar as tendências com certeza não fará o tempo parar. Esperamos que este detalhamento entregue o material estratégico que faltava para repensar modelos e preparar o terreno para um amanhã bem abundante. Até nossa próxima análise.